Não ofereça seus filhos a Baal. Vote em Moloque. Não ofereça seus filhos a Moloque. Vote em Baal. O mundo não funciona do jeito que nos ensinaram. Existe uma camada que aparece: eleições, debates, lados, discursos. E existe outra camada que quase ninguém vê. Isso não é sobre política, é sobre ilusão de escolha. Isso pode até parecer uma provocação de internet, algo feito só para chamar a atenção, mas por trás dessa frase existe uma realidade bem mais dura do que parece. O mundo não é movido apenas por fatos, ele é movido por narrativas. E o que a gente vê hoje no cenário político e geopolítico é um grande teatro. Quando se diz não ofereça seus filhos a Baal, vote em Moloque, e não ofereça seus filhos a Moloque, vote em Baal, não está se falando de religião antiga apenas. Essa frase descreve o cenário atual com precisão. A direita diz para você não se entregar à esquerda. E aí, deputado? Pô, não tô de novo, pô, que decepção pra esquerda no Brasil. E a esquerda diz para você não se entregar à direita. Cadê o nosso querido Zé Gotinha? O Bolsonaro mandou embora, porque pensou que ele era petista. Ambos se apresentam como o último bastião contra o mal absoluto do outro lado. Só que a verdade nua e crua é outra. Os dois lados são comandados por estruturas muito maiores do que os políticos que aparecem na televisão. Noite que a grande loja maçônica do estado de São Paulo está comemorando os seus 91 anos de existência. E nós ganhamos um presente hoje, com a presença do excelentíssimo doutor ministro Alexandre Moraes. Dizem que a maçonaria tem segredo. E esse segredo, o maçom só conta pro bode. Você já viu a estrela como é que é? Estrela de 5 pontas? Se você colocar ela com a ponta para cima, ela vira uma estrela. Mas se você botar para a cabeça baixo, ela vira a figura de um bode. Esse segredo, o maçom só conta pro bode. Antes de prosseguir, comenta aqui embaixo uma coisa bem sincera. Você acha que o mundo hoje está mais dividido ou mais unido? Quem você sente mais incentiva essa divisão? Direita ou esquerda? Comenta sua opinião agora antes de terminar o vídeo. Depois que ele acabar, volta no seu próprio comentário e diz se sua visão continua a mesma ou se mudou. Eu tenho certeza que você vai mudar sua opinião no final desse vídeo. Eu vou ler com atenção e eu prometo que se o seu comentário tocar no meu coração, eu deixo um coraçãozinho e posso até responder. Te dou 10 segundos para comentar. A elite mundial não quer que você entenda o jogo. Ela quer que você odeie o outro lado, que brigue com seu irmão, que esteja disposto a matar ou morrer defendendo o político como se fosse um deus. Na época de Abraão, os homens também decidiram agir contra a vontade de Deus. Deus havia ordenado que se espalhassem, se multiplicassem e enchessem a terra. O homem respondeu com outro plano: vamos nos reunir em um só lugar e construir uma torre cujo topo alcance os céus. Esse projeto não era simbólico, era concreto, tijolo e betume, um empreendimento humano de escala gigantesca. Se transportarmos isso para os dias de hoje, estamos falando de algo que superaria estruturas como o Burj Khalifa.
o maior prédio do mundo, com seus 828 metros de altura. Não era delírio, era capacidade humana organizada. É nesse momento que aparece uma das frases mais impactantes, na minha opinião, de toda a Bíblia. Gênesis 11:6. Deus diz: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. O peso desse versículo é enorme. Deus não diz que o projeto falhou. Ele diz exatamente o oposto. Se o povo permanecer unido, falando a mesma língua, não haverá limites para o que podem construir. O homem é capaz de feitos extraordinários quando há unidade. A solução divina, então, não foi destruir a humanidade, mas confundir a língua. O povo passou a não se entender mais. Isso forçou a separação, o espalhamento, o agrupamento por afinidade linguística. O projeto foi interrompido não por falta de capacidade, mas por falta de unidade. E a elite? Ela entende isso muito bem. Se o povo se unir, se falar a mesma língua, não apenas no sentido literal, mas moral e espiritual, o poder concentrado começa a ruir. Então a estratégia é simples: dividir. Criar conflitos constantes, alimentar ideologias opostas, fazer com que o próprio povo se destrua discutindo, brigando e se odiando, direita contra esquerda, ideologia contra ideologia, pessoas comuns lutando entre si enquanto os verdadeiros donos do jogo permanecem intocados. Essa divisão não é acidente, é um projeto. Depois que você entende que a divisão é intencional, surge outra pergunta: como esse teatro continua funcionando mesmo sendo tão óbvio? As respostas não estão apenas no poder econômico ou militar, está na forma como a realidade é apresentada às outras pessoas. Platão explicou isso de maneira simples na alegoria da caverna. Homens acorrentados desde o nascimento observam sombras projetadas na parede e passam a chamar aquilo de realidade. Eles não sabem que existe algo além, porque nunca viram outra coisa. Quando alguém sai da caverna, enxergam a luz e tenta avisar os outros. Não é recebido como libertador, mas como ameaça. A sombra é confortável, a verdade, ela exige mudança. Esse é exatamente o mecanismo do mundo moderno. As pessoas não defendem ideias porque pensaram profundamente sobre elas, mas porque cresceram olhando para as mesmas sombras. Manchetes, discursos, cortes de vídeo, frases de efeito, tudo isso molda a percepção. Não se governa apenas com força, governa-se com atenção. É por isso que a elite não precisa censurar tudo. Ela só precisa controlar o foco. Enquanto você discute política no nível mais raso possível, decisões muito mais profundas seguem acontecendo. E eu não tô brincando. A energia do povo é gasta brigando entre si. Jesus bateu de frente com esse mesmo problema. Ele não foi rejeitado porque falava de amor, mas porque dizia coisas como: vocês não conhecem a verdade e vocês enxergam, mas não veem. A reação foi imediata: eliminar a ameaça. Falsamente, e não ofereceu nenhuma negação ou renúncia de suas alegações blasfemas, não há necessidade de levar isso para as autoridades. Você mantém tudo o que disse. Acho que foi bem claro. Seu pai, que descanse em paz, era um homem justo. Sua mãe é uma boa mulher.
Não estamos felizes com a vergonha que você está trazendo para o nome deles, nem a tristeza que isso trará para Maria. Mas pela lei de Moisés, cuja vida e palavras você cuspiu hoje, sua sentença é a morte. E aqui está o ponto que liga Platão, a Bíblia e o cenário atual. O sistema não teme o ignorante, teme o desperto. Quem vive na caverna é previsível. Quem sai começa a fazer perguntas perigosas. Perguntas que não cabem em direita ou esquerda, partido ou ideologia. Por isso o teatro precisa ser constante. Sempre um inimigo novo, sempre uma crise nova, sempre um escândalo substituindo o anterior. O objetivo não é resolver nada, é manter o público ocupado. Quando a divisão funciona, quando o teatro se mantém de pé, alguém sempre paga a conta. Sistemas baseados em Baal e Moloque nunca sobrevivem sem sacrifício. Não sobrevivem. A diferença é que hoje o sacrifício não acontece em altares visíveis. Ela acontece diluído, normalizado, distribuindo ao longo do tempo. E olha, eu não sei nem se eu consigo sustentar isso que eu tô falando, porque do jeito que o mundo tá hoje em dia, eles não estão precisando mais esconder. Com a licença dos doutores, Sr. Jerônimo faz a política da gente, mas Sr. Jerônimo não é o povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho onde morar. Quem paga são os mesmos de sempre, são as famílias pressionadas até o limite. Crianças criadas em ambientes confusos, jovens entregues e promessas vazias de prazer ou medo. Calma, esse vídeo aí tá te fazendo coçar a cabeça, né? Se ele tá te ajudando de alguma forma, então deixa eu te pedir uma coisa bem simples. Se inscreve no canal e deixa o like. Se puder, comenta o que achou. São atitudes pequenas, mas que fazem uma diferença enorme pra gente que dá foco. E olha, se você está sendo edificado com esse conteúdo, tenho certeza que os próximos vídeos vão te ajudar ainda mais nessa caminhada cristã. Obrigado de verdade, agora pode voltar pro vídeo. O sistema não pede sangue de uma vez, ele pede aos poucos. Tempo, saúde mental, identidade, esperança. E isso é o que torna tudo muito perigoso, porque quando o sacrifício não é explícito, ele passa a ser defendido. O povo começa a chamar destruição de necessária, ruptura de progresso, medo de proteção. A linguagem muda, mas o custo humano permanece. A Bíblia trata isso como algo mais profundo do que erro político. Ela chama de engano espiritual. Sempre que uma estrutura exige que vidas sejam moídas para que ela continue funcionando, algo já se perdeu no caminho. Não importa se o discurso é conservador ou revolucionário, se o resultado é desumanização, o altar é o mesmo. É por isso que, ao longo da história, impérios caem, não quando perdem poder militar, mas quando apodrecem por dentro. A elite entende isso e se antecipa. O que eu tô fazendo aqui? Eu sou o peão! O lance é que tudo é um jogo. Quando você entender isso, vai mudar tudo na sua cabeça. Você não vai ser tabuleiro de imperador. Fala assim, a vida é um jogo. E o interessante é que quando você está perdendo um jogo, você só faz uma virada assim, ó. A virada do jogo. Pera aí, mas esse aqui era o que o inimigo estava fazendo comigo? Era isso que ele ia fazer? Era. Quando você vê na ótica do que eles estão fazendo, sua cabeça muda, sua cabeça amadurece. Quando você vê na ótica do que eles estavam fazendo, você choca. Vocês não estão chocados agora? Não, põe um puto só por minha conta aqui, deixa ele tocando aqui. Quando você vira o jogo, você fica com a ótica de quem estava jogando contra você. O que é virada de jogo? Virada de jogo não é falar que vai vencer, é entender o que faziam com você. Essa é a verdadeira virada do jogo. Virada do jogo não é eu ganhar, não. É eu aprender a forma que faziam comigo. O dia que eu descobri isso, eu falei, já era. Como que é a sensação de andar algemado com a chave da algema no bolso? Você sabe o que tem que fazer? Fala, mas tá algemado. A chave tá aqui no bolso. Pega a chave, põe aqui, abre e pronto.
Um lado começa a falhar moralmente, o outro é apresentado como solução. Quando a indignação cresce demais, troca-se o inimigo, o ciclo recomeça. O povo raramente percebe porque está emocionalmente envolvido. Defender um lado vira parte da identidade. Questionar o sistema passa a parecer traição. É nesse ponto que a caverna se fecha por dentro. Não é mais a corrente que prende, é o medo de sair. Jesus confrontou exatamente esse momento. Ele não pediu revolução armada, nem adesão a um partido. Então deem a César aquilo que é de César. Ele chamou as pessoas à consciência. Disse que o problema não estava apenas fora, mas dentro. Disse que nenhum reino dividido contra si mesmo permanece. Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Expulso os demônios por Beelzebul. Por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Essas falas não eram abstratas. Era um ataque direto à lógica do sistema. Por isso incomodaram tanto. O teatro continua porque a maioria aceita o papel que lhe foi dado. Alguns como heróis, outros como vilões, muitos como plateia barulhenta, poucos como espectadores atentos, menos ainda como pessoas dispostas a sair do prédio. Agora, depois de enxergar o teatro, surge um risco real, o cinismo. Muita gente acorda, percebe a farsa e cai no erro oposto. Acha que nada importa, que toda decisão é inútil, que tudo está perdido. Isso também é uma armadilha. O sistema adora quem desiste, porque quem desiste não confronta. Oi, meu filho. Deixa eu te falar, papai tá cheio de orgulho de você, viu? A Bíblia nunca chamou o homem desperto à passividade, ela chamou a sobriedade. Saber que o mundo funciona como palco não significa abandonar responsabilidade, significa agir sem idolatria. Votar, trabalhar, criar filhos, tomar decisões, tudo isso continua existindo, mas agora sem a ilusão de que essas coisas são absolutas. Salomão fecha essa lógica de forma simples e brutal. Depois de falar sobre o poder, riqueza, prazer e grandes obras, ele conclui que tudo isso passa rápido demais para carregar o sentido da vida. O problema não é possuir coisas, o problema é esperar delas aquilo que só Deus pode dar. Epstein é um lembrete moderno desta verdade. Teve acesso, teve dinheiro, teve influência e, de certa forma, longevidade suficiente para viver fartos de dia. Ainda assim, sua história não deixou legado, apenas vazio. E o mais importante, ele não é exceção. Pessoas assim sempre existiram e continuarão existindo. Algumas caem cedo, outras vivem até o fim sem punição visível. A Bíblia nunca prometeu que a justiça seria distribuída de forma equilibrada. Aqui. Ela promete outra coisa. Jesus fala da volta do Filho do Homem, não como metáfora, mas como encerramento. O palco some, as narrativas caem, as máscaras perdem função. A justiça que parecia ausente se manifesta inteira. Não haverá disputa de versões, nem manipulação de opinião. Os justos governarão, não porque venceram um sistema, mas porque permaneceram fiéis fora dele. É isso que impede o cristão de perder no ódio ou na idolatria política. Ele sabe que este mundo é passagem. Decisões importam, mas não são finais. Sabe que o mal pode prosperar por um tempo, mas não governa para sempre. Então o chamado final não é para a guerra, não é para a fuga, é para a lucidez. Não adore Baal, não tema Moloch, não entregue seus filhos ao altar de nenhuma ideologia. Viva com consciência, verdade e responsabilidade, sabendo que o reino definitivo não nasce de voto, nem de força, nem de narrativa. Ele vem quando a cortina cai. E quem entendeu isso, atravessa o teatro sem se perder nele. Oi, é o dever de todo cristão ir e pregar o evangelho. Então compartilhe esse vídeo para alguém, se você gostou dele, se você acha que vai impactar o coração das pessoas, porque vai ajudar essa pessoa, vai ajudar você e vai ajudar nós da equipe Foco no Verbo a continuar. Deus abençoe.